Graça e paz. Graça e paz, Igreja Abba Pai. Tudo bem? Boa tarde. Estamos felizes, né? Porque nós estamos na casa do Senhor. Mais um dia o Senhor nos permitiu que a gente estivesse aqui. Pode ser que algumas pessoas ontem já não passaram de ontem para hoje, né? Nós estamos aqui. Só isso é motivo de nós voltarmos para casa já felizes. Amém? Como o pastor Silas falou, meu nome é Caio. Eu congrego nessa casa há um ano. Fui acolhido aqui, né? Há um ano atrás e vai fazer aniversário agora de um ano com muita alegria. Com muita alegria que eu e minha família estamos aqui e nós nos sentimos em casa. É um prazer ver as pessoas servindo aqui, é um prazer ver os cultos, os louvores, é uma coisa que trata o nosso coração e a nossa alma. Queridos, dentro do tema das primícias, ciclos, eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre o ciclo da vida. O ciclo da vida. Você pode repetir comigo? Ciclo da vida. Mais uma vez, ciclo da vida. A nossa vida tem vários ciclos. Nós temos muitos ciclos em várias áreas da nossa vida. Pode ser que você esteja em um ciclo na sua área conjugal. Pode ser que você esteja em outro ciclo na sua área profissional. Vários ciclos. Às vezes a gente não sabe se o ciclo é grande ou se o ciclo é pequeno. Se ele está no início, no meio. Às vezes a gente tem até dificuldade de discernir qual ciclo que a gente está. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é certa. Aquilo que bota fim a um ciclo é a morte. A morte física bota fim ao ciclo da vida e a qualquer ciclo que você esteja. Até tem um ditado popular que diz que a única certeza da vida é a morte. Acho que não concordo 100%, mas tem uma certa lógica, né? Todos nós um dia voltaremos ao pó. O nosso corpo é pó, o nosso espírito é do céu. O nosso espírito vai subir. Amém? E quando a gente vê as primeiras explicações sobre ciclo da vida, lá nas aulas de biologia ou ciência, a gente vê lá que o ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Ou seja, para explicar o ciclo da vida, você tem que entender a morte. Para você saber e entender a morte, você tem que entender a vida e vice-versa. Isso é muito interessante, porque ciclo da vida e para discernir tudo isso a gente tem que entender a morte. A morte sempre é dolorosa e o ser humano nunca aprendeu e nunca vai aprender a lidar com a morte. E um dia desse eu estava me questionando o porquê disso, né? E nas minhas conjecturas íntimas, eu imaginei que talvez poderia ser porque Deus nos fez para viver eternamente, no jardim eternamente, se relacionando com Ele. Talvez por isso, nunca nós vamos nos acostumar com a morte. Por mais esperada que ela seja para um familiar, nunca nós vamos nos acostumar com ela, né? E tem um versículo interessante que fala sobre essa questão de luto, de morte. E é engraçado porque fala assim que uma casa tem luto e outra casa tem banquete, tem festa. Eu creio que 100% das pessoas que estão aqui, se te fizer um convite para qual casa você quer ir, se a casa do luto ou a casa do banquete, você vai escolher a casa do banquete. Eu também faria isso. Ninguém gosta de ir em velório, né? Eu creio que ninguém aqui gosta de ir num velório. É muito duro. Mesmo quando você não conhece a pessoa que morreu. Você fica ali sem graça, não sabe como age, né? Não sabe como cumprimenta as pessoas, né? É muito difícil o velório. E lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, eu lhe aguardo. Fala sobre isso.
Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Vamos lá, vamos aguardar. Temos tempo. Ministração hoje não passa de 2h30. Porque ela começa no seu coração aqui, né? Mas termina na sua casa, né? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 diz assim: melhor é ir à casa onde tem luto. Repita comigo, luto. Só os vivos, luto. Amém. Tem uns que já então, melhor é a casa onde tem luto do que a casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Então em Eclesiastes está falando que é melhor você ir a uma casa onde há luto, onde há um velório, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão chorando, do que ir a uma casa onde tem banquete, né? Para nós como seres humanos é muito mais fácil a gente ir a uma casa onde tem banquete, e é muito mais difícil ir numa casa onde tem luto. Talvez seja aí o segredo. Deus tem segredos do coração dele que ele revela para aqueles que amam e o buscam. Segredos do coração do Senhor. E eu creio que um dos segredos está revelado aqui, nesse versículo, Eclesiastes 7:2. Quando a gente está num funeral, a gente começa a refletir. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é: nossa, mas para morrer é só estar vivo. Para morrer é muito fácil. Se foi, fulano estava bem, ontem eu estava com ele, eu vi uma foto, ele postou uma coisa, eu falei com ele no telefone, e agora morreu e ponto final. E a gente, nesses lugares onde tem luto, a gente é chamado à reflexão, e como diz em Eclesiastes, a gente aplica essa reflexão ao nosso coração. A gente ganha maturidade no velório, por incrível que pareça. A gente ganha maturidade quando a gente vai no cemitério, por incrível que pareça. Melhor do que ir em local de festa. No ano de 2019 passou, nós estamos no ano de 2020. E uma certeza nós temos: pessoas que iniciaram com vida o ano de 2019 já não estão mais entre nós. E uma dessas pessoas foi a minha avó. A minha avó faleceu no dia 30 de dezembro de 2019, agora, né? E eu falei uma coisa engraçada aqui: a gente não se acostuma com a morte, né? Sabe quantos anos ela tinha? 100 anos. E foi um pranto, foi um choro. O homem não se acostuma com a morte. Mas nós ficamos tristes. A nossa família é cristã também. Ela se converteu aos 75 anos de idade. E nós ficamos tristes, mas ao mesmo tempo também nós ficamos gratos a Deus, porque viver 100 anos, meu amigo, é um privilégio, é um presente. E foi um presente, ele nos manter próximo dela e ver o processo de conversão dela, ver como o Espírito Santo mudou a vida dela. Ela tem muito mais tempo de crente do que eu, acho que umas 3 vezes mais. E é assim, pessoas que iniciaram 2019, 2020 já não estão mais. Pessoas que estão iniciando 2020, talvez no final do ano não cheguem mais. Infelizmente pode ser pessoas da nossa família, que nós conhecemos. E eu não quero trazer essa palavra para trazer temor no seu coração, ou te deixar triste, mas eu quero te trazer reflexão essa noite, essa tarde e noite. Porque a morte, ela, assim como Cristo, não faz acepção de pessoas. Ela chega para todos. Rico, pobre, novo, velho, homem, mulheres. A morte, ela pega pessoas que passaram muitos anos, né, por esta terra, como a minha avó. Mas ela também chega para pessoas que nem sequer saíram do ventre. Crianças que nem sequer saíram do ventre. Porque a vida, queridos, ela pode acabar assim, num estalar de dedos. Ela acaba. Não avisa, não manda mensagem. Ela simplesmente acaba.
E aí eu lhe pergunto, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com a vida que o Senhor nos deu? A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E eu te faço outra pergunta. Onde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? O que tem valor para você? O que faz você levantar de manhã para ir trabalhar? O que faz você, diante das dificuldades, superar as dificuldades? O que fez você sair lá da sua casa, do seu conforto, hoje está aqui? Onde está o teu tesouro, também está o seu coração. Pastor Jefferson falou aqui muito da vaidade de Salomão. Salomão foi um homem que teve tudo e falou que era vaidade. Muitas pessoas hoje têm tudo e não têm nada. Pessoas que têm tudo quanto é bens financeiros, dinheiro, riquezas, mas são vazios. Tem tanto dinheiro, que são pobres. Às vezes é melhor, às vezes tem mais prazer o homem que ganha um salário mínimo, que tem um prazer tão grande de chegar em casa, botar um prato de feijão com arroz e carne e comer, do que o rico lá nos meios dos banquetes, né? E explica isso Provérbios 17:1. Provérbios capítulo 17, versículo 1, diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O segredo é ter paz de espírito. O segredo é você poder botar aquela velha frase que a gente repete tanto, botar a cabeça no seu travesseiro e poder dormir. Esse é o segredo. Não vale a pena ser diferente disso. Não vale a pena. Não vale a pena você perder a sua paz em troca de coisas materiais. Porque uma certeza nós temos, que a morte chega para todo mundo, e quando a morte chega, a pessoa vai para onde? Para o cemitério. Vai para o cemitério. O corpo físico vai lá para o cemitério. Vai lá para debaixo da terra, ou cremado, sei lá, mais normal no cemitério. Vai lá para o cemitério. E se nós pararmos para pensar, o cemitério é um lugar de riqueza. Você deve estar se perguntando como? O cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo. Sabe por quê? Porque o cemitério tem livros ali enterrados que nunca foram escritos. No cemitério tem sonhos que nunca vão ser realizados. No cemitério tem louvores, tem adoração que nunca foram compostas, pastores que nunca pastorearam, adoradores que nunca adoraram. Tem empresas ali enterradas, tem ideias que poderiam mudar o mundo ali enterradas. Então o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo. Cada lápide que está lá, cada túmulo que está lá, representa talvez um sonho. Eu creio que você tem um sonho hoje aqui. Tem algo que te move aqui. O Derli falou de uma palavra, de nós sermos movidos por uma palavra. Eu creio que nós temos uma palavra. Você tem uma palavra que te move, porque senão você não estaria aqui. Talvez essa palavra vá se modificando às vezes com o tempo, ganhando corpo, mudando. Mas você tem sonhos, e os sonhos de Deus é que você realiza esses sonhos. Alinhado com a vontade do Senhor, Ele sonha com você, e a Bíblia diz que Ele sonha com você desde quando você estava no ventre. Isso é muito forte. E um pai, a gente não espera outra coisa de um pai, né? Que Ele sonhe com os nossos sonhos. Querido, mas eu quero te dizer que enquanto houver vida, há esperança. Você podia olhar para o seu irmão do lado e falar assim: enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Queridos, nas primícias, o que está acontecendo é cada homem que está vindo, ou mulher que está vindo aqui, ela está trazendo uma semente, ou ele está trazendo uma semente.
Mas as pessoas que estão aqui ministrando não são semeadores. Eles são apenas o produtor, a pessoa que está sendo usado para Deus para gerar essa semente. E você sai com sementes daqui. Aí o plantio é voluntário. Você escolhe para onde você planta e quando você planta. Talvez você gosta de uma palavra, bota aquela semente ali no bolso e fala: que palavra bacana, e vai embora. E aquela semente acaba morrendo no seu bolso. E eu lhe digo que o terreno fértil para você plantar essa semente é no seu coração. Amém? Plante essas sementes no seu coração que elas vão brotar. Então, enquanto o seu coração bater aí no seu peito, há esperança. Enquanto ele bater aí, tem como restaurar coisas, tem como voltar atrás. Nós temos uma dose de orgulho e às vezes quando a gente está certo, a gente não quer voltar atrás, mas vale a pena, mesmo quando se está certo. O que não vale a pena é viver brigado, é viver com mágoa, é viver com rancor. Não vale a pena. Enquanto o seu coração bater aí, você tem chance de consertar o que você fez de errado. Você tem chance de voltar e fazer um conserto. E há um exemplo muito belo na cruz, na Bíblia, que é o ladrão da cruz. Abra aí sua Bíblia no capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 39 em diante. Nessa passagem bíblica fala daquele momento em que Jesus está crucificado. Jesus passou por um período apanhando, sofrendo e sendo insultado. Colocaram a coroa de espinho, pregaram os pregos nele ali, e ele já estava crucificado na cruz. E do lado direito dele tinha um ladrão, e do lado do esquerdo dele tinha outro ladrão. E naquela época a morte de cruz era uma morte muito dura, uma morte muito severa. Era uma punição muito severa para aquela época, né? Então, se você morria de cruz, era porque você era muito culpado, você não servia para nada. Jesus estava lá. Então visualize isso, Jesus com os braços abertos, sangrando, as pessoas insultando ele, e de cada lado um ladrão, uma pessoa. E aí Lucas, no Evangelho de Lucas, registrou esse episódio e diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E esse ladrão, numa atitude de fé, de arrependimento, a gente pode falar nos 45 do segundo tempo da prorrogação, já estava ali quase acabando, já próximo de morrer, mas o coração dele batia. Ele ainda tinha vida. Ele tinha como consertar as coisas. Ele tinha como se arrepender. E aí ele, em um ato de ousadia, olha para Jesus e disse: Senhor. Quando ele diz Senhor, ele está falando: tu és o meu Senhor e Salvador. Ele se submete à autoridade de Cristo. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou a revelação, ou o conhecimento desse ladrão que estava lá. Lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí veio o mais emocionante. Jesus, meio abatido, machucado, olha para esse ladrão e diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro que entrou no paraíso, um ladrão. Um ladrão que, quando estava terminando a vida, ganhou a salvação. E nós que estamos aqui com saúde, e pessoas que estão lá fora com saúde. Se um ladrão numa cruz, errado, culpado, já quase morrendo, conseguiu receber a salvação, por que a gente não consegue?
Porque os outros não conseguem, que não conhecem a Cristo. E que nós que estamos aqui, que estamos levar. A igreja funciona daqui para fora, não de fora para dentro. O evangelho acontece de dentro para fora da igreja. O Senhor traz ao teu coração reflexão nessa tarde. Aquele ladrão, ele conseguiu retornar em algum momento da vida dele, porque Jesus sabia tudo. Jesus conhecia o coração das pessoas. Ele com certeza sabia o que aquele ladrão tinha feito. E se Jesus falou para ele que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, é porque Jesus perdoou os pecados dele. Então ele voltou e fez um conserto. Não importa o que ele tenha feito, mas ele consertou. Isso é o que bastou para ele. Isso é o que basta para nós. E aí eu tenho a terceira pergunta para te fazer essa noite. Com quem você tem que fazer um conserto? Talvez não seja com Cristo. Talvez você esteja alinhado com Cristo. Ou talvez seja com Cristo. Engraçado que o pastor Ricardo falou ontem de arrependimento, né? Arrependimento de coisas simples. E a minha oração foi para que o Senhor me mostrasse as coisas simples que eu erro. Porque no reino não tem pecadinho e pecadão, tem pecado. E nós erramos todos os dias com coisas simples, e às vezes pela frequência e habitualidade a gente não identifica isso com facilidade, né? Então talvez você tenha que fazer um conserto com seu pai. Talvez você tenha que fazer um conserto com a sua mãe, com um irmão, com alguém que você ama, com alguém que te machucou, te magoou. Tem uma história que diz assim, que haviam 2 irmãos. E desde pequeno, eles aprenderam com os pais a serem muito unidos. Eles eram 2 irmãos muito unidos, amigos além de irmãos. Assim que cresceram, foram morar em fazendas vizinhas, separadas apenas por um lindo riacho. E aqueles irmãos trabalhavam juntos na criação de gado leiteiro, e eram muito unidos. Tudo ia bem. Porém, um dia a situação mudou. O irmão mais velho ficou furioso com o irmão mais novo, por causa de um erro na contabilidade, que os fez tomar um prejuízo muito grande. Então o irmão mais velho ficou muito zangado, porque o irmão mais novo cometeu um erro. E os dois discutiram. E o que era uma discussão às vezes simples, tomou corpo. Começaram a ser proferidas ali palavras duras. E os dois discutiram de uma forma muito feia, muito grande. E houve troca de ofensas, seguidas por semanas de total silêncio entre eles. Eles tinham decidido no coração, o irmão mais velho já tinha decidido no coração, de que não queria ver mais o irmão mais novo. Em uma manhã, um simples homem bateu à porta do irmão mais velho, e ao ser atendido, ele disse: "Bom dia, estou procurando algum trabalho. Tenho muita experiência com carpintaria. Na verdade, meu pai adotivo era carpinteiro, muito bom, e me ensinou tudo o que eu sei hoje. Você não teria aí algum trabalho para mim?" E aí, o fazendeiro respondeu: "Bom dia, na verdade eu tenho sim. O senhor está vendo aquela fazenda lá, além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tivemos uma briga muito feia, e já faz tempo que não nos falamos." "Eu entendo", diz o carpinteiro. E o irmão prosseguiu: "Eu não suporto mais sair da minha varanda e ter que olhar para ele. Então, por favor, use toda a madeira que está guardada no meu celeiro para construir uma cerca bem alta." "Entendi", disse o carpinteiro. E aí o carpinteiro completou: "Por favor, me mostre onde está o martelo e os pregos e as outras ferramentas da fazenda."
E o irmão mais velho entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, o homem ficou ali, cortando, medindo madeira o dia todo. Já lá no final da tarde, o irmão mais velho retornou e verificou que, ao invés de levantar uma cerca, o carpinteiro havia construído uma pequenina ponte, muito linda, ligando as duas margens do riacho, da fazenda dele para a fazenda do irmão mais novo. E ele, muito enfurecido, falou àquele homem: seu atrevido, você sabe muito bem que não foi isso que eu te mandei construir. Porém, ao olhar novamente para aquela pequena ponte, ele viu o irmão mais novo correr de braços abertos ao seu encontro e gritava: glória a Deus, eu sabia que você não era uma pessoa ruim. Quero que você saiba que você é mais que um irmão para mim. Você é meu melhor amigo e eu estava com muita saudade. Você mandou construir essa ponte mesmo depois dos meus erros que cometi com o nosso dinheiro. Eu te amo, irmão. Emocionado, o irmão mais velho esqueceu todas as mágoas e foi ao encontro dele. Eles se abraçaram e choraram muito em cima daquela ponte. Ao ver aquela cena, o carpinteiro pegou as suas coisas, virou as costas e, quando estava indo embora, ouviu o irmão mais velho dizer: espera aí, Senhor, preciso te pagar por seu serviço maravilhoso. Você me ajudou a restaurar o meu relacionamento com meu irmão e me fez sentir o quanto é bom minha família de volta. Quanto te devo? E o homem respondeu: você não me deve nada, meu amigo. Só de ver vocês se abraçando, tendo uma nova chance, já é o meu pagamento. Essa é a minha missão. Mas o fazendeiro insistiu: como assim? Pelo menos me diga seu nome, para que eu possa sempre me lembrar do Senhor. Meu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave. Jesus Cristo é a ponte. Jesus Cristo é a ponte para restaurar relacionamento, para restituir o que foi perdido. Ele é a nossa ponte. Se você crê que Jesus Cristo é a nossa ponte, vamos aplaudir Ele essa tarde. Que Ele é digno do seu louvor, da sua adoração, do seu amor. Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Queridos, não vale a pena você passar uma noite brigado com ninguém. Eu falo isso, eu preguei aqui no culto de jovens e eu falei isso. Eu acho que, quantos estavam aqui quando eu preguei aqui no culto de jovens? Algumas pessoas, então vale a pena repetir. Quando eu casei com a Narla, nós fizemos uma aliança. E, assim, eu não sei de onde é que veio, assim, não foi ninguém que orientou. O Espírito Santo, a gente estava muito, assim, quebrantado ali no primeiro amor, né? Nós tivemos um relacionamento. E nós fizemos uma aliança depois que nós casamos e nós falamos assim: nunca nós iremos dormir brigados. Nunca. Vai fazer 9 anos, né, que nós estamos casados e nunca nós dormimos uma noite sem estar brigados. Aí talvez você esteja falando aí: vai ser difícil, irmão. Muitas vezes a gente não dormiu a noite inteira, né? A gente foi dormir lá de madrugada. Mas quando você faz uma aliança perante Deus, você quer cumprir, né? E nós fizemos essa aliança e por muitas noites a gente foi dormir de madrugada. A gente deitava e ali meio brigado, né, com aquele clima ruim. E aí eu falava: amor, oi, ela não estava dormindo, vamos lá para fora. E a gente ia lá para fora e lá a gente conversava, lá a gente chorava, lá a gente se abraçava e lá a gente subia um degrau a mais no nosso relacionamento. Isso é o casamento. Isso é o casamento. Eu peguei uma frase do pastor Jefferson no meu coração, que ele falou que 2 ferros se afiam. O casamento é isso. 2 ferros vão se afiando.
né? E graças a Deus nós não passamos nenhuma noite, foram noites até difíceis, onde a gente conversava até chegar no entendimento, mas a gente chegava. E quando a gente chegava, a gente tinha essa impressão mesmo, que a gente tinha sido colocado em um degrau a mais no nosso relacionamento, né? E depois dos 3 primeiros anos do nosso casamento, aquelas briguinhas pequenininhas não nos tiravam mais do sério, não nos fazia brigar mais, porque nós nos adaptamos, nós passamos pelaquela fase da adaptação. Você briga por coisinha boba, né? Mas eu também já passei algum período da minha vida sem conversar com a pessoa que eu amo. Eu passei 2 anos sem conversar com meu pai. Após a minha conversão, nós nos desentendemos por alguns motivos, mas o fato é que nós nos desentendemos. E nós passamos 2 anos sem conversar. E para todo filho, o filho quer ser igual ao pai, né? O referencial de um filho é o pai. E eu queria ser igual ao meu pai. Então passar aqueles 2 anos sem conversar com meu pai foi muito duro, foi muito difícil. Foi um tempo que Deus também usou para me amadurecer. Eu cresci muito nesse tempo de sofrimento. Tinha dias que eu sabia que eu não adiantava correr para minha esposa, não adiantava correr para minha mãe, não adiantava correr para um pastor, não adiantava correr para o meu líder, não adiantava correr para nada. Eu tinha que correr para os braços do Pai. E eu ia lá, me trancava, e ali eu tinha os meus encontros, onde ali eu me derramava, chorava, e aí a gente vai crescendo no relacionamento. No reino de Deus é assim: quanto mais você entrega, mais você tem. Quanto mais você se joga, mais você tem de Deus. Isso é um relacionamento. E Jesus quer ser esse amigo nosso. E esses 2 anos foi muito difícil, como eu falei. E depois eu fui amadurecendo e eu entendi algumas coisas. Eu entendi que o perdão não é sentimento. Antes de me converter, eu vi as pessoas falando assim: eu não consigo perdoar fulano. Ou até, essa mágoa eu vou levar para o túmulo. Eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar. Eu vi isso muito acontecendo. E demorou eu entender que o perdão não é sentimento. Você não sente que quer perdoar. O perdão é decisão. Você pode repetir comigo? O perdão é decisão. Você tem que decidir perdoar. E eu decidi perdoar meu pai. Eu tive meus erros, ele também teve. Mas se eu ficasse com os meus erros e ele ficasse com os erros dele, e nenhum de nós desse o braço a torcer, a vida ia passar. Sabe por quê? Porque a vida não volta, o tempo não volta. Esses 2 anos que eu não tive relacionamento com meu pai, sabe quando vai voltar? Nunca. Nunca. E eu entendi isso. E o meu pastor na época, eu conversando com ele, ele falou assim: Caio, seja filho sem esperar que o seu pai seja pai. E eu fui fazer esse papel. Eu fui ser filho sem esperar que ele fosse meu pai. O resto aí é com o Espírito Santo. E aí eu peguei minha família, peguei a Narla, peguei a Laura e fui lá visitar ele. Ele mora no Pará, e fui lá visitar ele. E lá eu perdoei e liberei perdão na vida dele. Então nós tivemos um concerto. Porque eu entendi que o perdão era decisão e eu exerci esse perdão. A Laura, que hoje tem 5 anos, vai fazer 5 anos em março, ele não conhecia ela. Ele não tinha visto, então ele teve a oportunidade de conhecer ela. E ali naquele dia, Deus tratou os nossos corações, retirou o que tinha que ser retirado, e ali naquele dia, começou a construir novos alicerces de um relacionamento. Só que agora um relacionamento dirigido pelo Espírito Santo. E creio que esse relacionamento vai amadurecer com o tempo e vai dar excelentes frutos para as nossas gerações, para a nossa descendência. Porque se o coração do pai não se converte ao coração do filho, o coração do filho se converte ao coração do pai. Está lá em Malaquias 4:6, se você quiser anotar.
Então o perdão é isso. E quando você briga com a pessoa, quando você tem um desentendimento com uma pessoa, aquela pessoa fica magoada, fica chateada e às vezes endurece o coração e vai embora, né? E o perdão, ele é digamos assim, a porta de entrada para muitas coisas acontecer na nossa vida, tanto no plano espiritual como no plano físico mesmo. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que pessoas estressadas, com ódio no coração, é um ambiente mais propício ao desenvolvimento de uma série de doenças, inclusive o câncer. Pessoas amargas. E a gente encontra pessoas amargas aí na rua. Às vezes a gente vai a algum lugar e é atendido tão mal. De graça, você não fez nada e aquela pessoa é tão amarga, tão rancorosa. Pode ser que não, mas muito provavelmente possa ter algo mal resolvido ali, uma mágoa que não foi sarada. E o ódio que invade os nossos corações quando não há liberação de perdão, sabe para quem que ele é ruim? Para quem sente. Só. Talvez aquela outra pessoa até esqueceu. Tocou a vida dela e esqueceu. E aquela pessoa, quando vê aquele outro, remoe aquele ódio. Remoe aquele ódio. Aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. E quanto mais cresce, mais difícil é de você fazer o caminho de volta e consertar. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 18, versículo 21. Pedro se aproximou de Jesus e eu creio que Pedro até estava se achando, porque Pedro falou: Senhor, quantas vezes aí a gente tem que perdoar aí? 7 vezes? 7 vezes tá bom, né? Acho que ele estava achando que era uma vantagem. E Jesus, como sempre, surpreende e fala: não, é 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. Com quem, queridos, que a gente tem que fazer um conserto? Com quem que a gente tem que pedir perdão ou perdoar alguém? Talvez você esteja na situação que eu estava em 2 anos, precisando reatar a amizade. O Espírito Santo está aqui para reatar a amizade sua com Ele. O Espírito Santo está aqui para te capacitar e te fazer discernir que você precisa reatar a amizade com alguém. Porque a vida, não esqueça, passa assim. Ser cristão não é perdoar quem só te agrada ou quem está lá no pódio. Ser cristão é perdoar quem não merece. É perdoar quem te magoou, quem te chateou, quem fez algo com você. Isso é ser cristão. Mas se ainda há vida, há tempo de conserto. Pense aí, pense. Como seria doloroso você receber uma ligação agora, o seu celular tocar agora aí, e você ver e sair daqui para atender. E do outro lado uma pessoa falar: olha, seu pai morreu, sua mãe morreu, fulano morreu, cicrando morreu. Aí acabou. Aí você não vai ter mais tempo. Nós ainda temos tempo de fazer o conserto. A morte interrompe o ciclo da vida. Então, o que nós fazemos enquanto estamos vivos? Existem sonhos aí. Talvez você tenha o sonho de tocar uma bateria aqui, tocar um violão, de ministrar, de falar nas escolas que tem aqui, ou de fazer um trabalho social. Quando você vê isso, queima o seu coração. E você: amanhã eu faço, próxima semana eu faço, segunda-feira eu entro numa aula de violão, segunda-feira eu entro numa aula de bateria. Querido, não perca tempo. Como é bom você ter a certeza que você está no centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, todas as áreas da sua vida vão bem. Se você está fora do centro da vontade de Deus, todas as áreas da sua vida vão mal. Se entregue totalmente, sabe a quem? Ao dono da vida. Dono da vida. O Pai, seu Criador. O Filho, seu Salvador. O Espírito Santo, seu Conselheiro. Eu queria terminar
A vida não é só um milagre, ela é um presente. Para você e para mim, o milagre começa lá no ventre. Com a fecundação, uma vida surge. Imediatamente inicia-se o processo de formação dos órgãos, tecidos. E se já não fosse incrível, ainda é formados ossos dentro do ventre de uma mulher. Ossos. Como não falar do carinho especial que Deus nos fez? Na Terra há 7,7 bilhões de habitantes. Mas Deus teve o cuidado de nos dar uma marca única, visível, palpável, e está aqui na palma da sua mão. Só você tem essa impressão digital. No mundo inteiro. Quer mais milagre? Que formidável é olhar para o olho humano. Nenhuma câmera, por mais moderna que possa ser, consegue ser semelhante ao olho humano. E os nossos órgãos? Cada um com a sua função. O coração, por exemplo, é responsável por bombear o nosso sangue. Hoje mesmo, o seu coração vai bater no mínimo 104.000 vezes. E vai bombear 9 litros de sangue pelo seu corpo. Como não saber disso e não glorificar o nome do Senhor? Prova que Deus existe, somos nós somos perfeitos. Valorize a sua vida, valorize a vida que Deus te deu. Cuide da sua saúde, se alimente bem, se afaste daquilo que faz o seu coração ficar amargurado, te causar estresse. Escolha muito bem as palavras que você fala, porque elas têm o poder para abençoar e o poder para amaldiçoar. Mas não cuide só da sua alma, não cuide só do seu corpo, cuide também da sua alma, do seu espírito. Sabe como? Seja o melhor pai que um filho pode ter. Seja o melhor filho que um pai pode ter. Seja o melhor esposo, a melhor esposa que um homem ou uma mulher pode ter. Dê o seu melhor. Não vamos chegar aos nossos últimos dias por essa terra e olhar para a nossa vida e não ficar satisfeito e falar: nossa, se eu pudesse voltar eu faria isso. Melhor é errar tentando se arrepender por um erro que você tentou fazer do que você se arrepender por algo que você deixou de fazer. O tempo não volta. Você tem a possibilidade de, enquanto está vivo, realizar coisas maravilhosas, porque Deus te deu todas as condições físicas, orgânicas e intelectuais de você fazer o plano dele se cumprir nessa terra. Corra atrás dos teus sonhos, porque a vida passa muito rápido. Ame, ligue para alguém, diga que ama, diga para o seu pai, para sua mãe, todo dia que ama ele. Ninguém sabe quando eles vão partir. Que a vida passa muito rápido. Para encerrar, Jesus disse em João 16:33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando Jesus fala assim, eu venci o mundo, Ele está falando assim, você pode vencer o mundo. Vamos ficar de pé, querido. Vamos orar.